Finalmente saiu a data da sua prova oral para investigador de polícia do estado de São Paulo. E agora, o que é que você tem que fazer? Nesse vídeo aqui eu vou trazer dicas para que você aproveite da melhor forma possível esse período que existe entre a data de hoje e a data da sua prova. Se você ainda não me conhece, meu nome é Felipe Dalla Vecchia, eu sou delegado de polícia no estado de São Paulo e professor de cursos para concursos. E nesse vídeo aqui, como eu disse, eu pretendo orientar você para que você consiga fazer alguns ajustes na sua vida aí que são necessários para você conseguir aproveitar melhor esse tempo até a sua prova oral, tá? E eu acredito, já começando então, já partindo para o conteúdo do vídeo, eu acredito que os ajustes que você tem que fazer na sua vida, caso se mostrem necessários, tá? Mas de qualquer forma vale a reflexão. Esses ajustes, eles se situam em 3 diferentes dimensões. O primeiro deles diz respeito à gestão das suas emoções, o segundo diz respeito à gestão do seu tempo e o terceiro diz respeito à forma como você deve conduzir os seus estudos nessa reta final. Então vamos lá. O primeiro dos pontos, gestão da emoção. Em relação à gestão da sua emoção, pessoal, falo aqui de maneira, lógico, bastante acolhedora, bastante carinhosa, sem fazer julgamento de ninguém, tá? Mas a orientação é muito simples, direto e reto, não pire, tá bom? A primeira coisa que acontece, né, quando a gente se depara com a data da prova oral, a prova oral, que é um evento importantíssimo na vida do concurseiro, na vida daquele que quer se tornar policial civil, é, afinal, a última etapa que separa você do seu cargo policial civil, que é tão sonhado, né? Isso tudo vem à mente em 1/1000 de segundo e quando sai a data da prova oral, a gente é tomado por um nervosismo absurdo. Aí a gente esquece, parece, né? Parece que esquece o que estudou, já não sabe mais o que vai fazer, fica perdido. Será que eu estudo criminologia? Será que eu estudo português? Mas eu sou tão ruim em direitos humanos, o que eu faço? Aquele tratado que eu não li. Calma. A primeira coisa, então, é você manter a calma, tá? E você perceber que, embora seja um momento bastante tenso, naturalmente tenso, você tem que se acalmar para poder prever de forma objetiva, para poder elencar ali o que você tem que fazer, tá? E em seguida fazer, porque se você se descontrola emocionalmente, se você tem aquela vontade de chutar o balde, se você começa a achar que você não essa prova não vai estar para você, que está cedo demais ou que está tarde demais, coisas nesse sentido, você vai... A única coisa que você vai conseguir com isso é atrapalhar aquilo que você tem que objetivamente fazer. Então, é certo que essa reta final, ela não é a mesma para todo mundo. Tem gente que caiu no primeiro dia da prova, tem gente que caiu no último dia da prova. Quem caiu no último dia da prova tem mais tempo para estudar? Tem. Isso é injusto? Não sei, mas esse raciocínio vai te levar onde, né? Então, deixa isso para lá, se acalma e passe a prever objetivamente aquilo que você ainda tem que fazer. Porque um descontrole emocional nesse período aqui vai, de fato, atrapalhar todo o restante, tá bom? Uma dica aqui para essa questão da gestão das emoções é para que você converse com pessoas que te amam, pessoas que você ama, pessoas que estão com você na jornada. Sua jornada não começou hoje, você sabe quem está contigo nessa. Então, expõe para essa pessoa, se eventualmente tiver difícil para você, expõe se não estou aguentando mais, e essa pessoa vai ter uma palavra de consolo para você. Tá? Se eventualmente você não veio ninguém à sua cabeça, fala comigo, me chama lá no Instagram, fala, professor, tô sozinho nessa jornada, para mim tá difícil por isso, aquilo, sei lá, preciso de uma palavra de suporte aí, como se fosse um abraço à distância, né, virtual, um apoio emocional. Conta comigo para isso, tá? Manda sua mensagem lá, manda a sua dúvida lá, manda a sua aflição e a gente vai conversar. Certeza em relação a isso e eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para te ajudar, tá bom? Então, essa é a primeira dica, a gestão das suas emoções, se atenta para isso aí, tá? O segundo ponto, como eu havia dito para vocês, diz respeito à gestão do tempo.
E esse ponto é extremamente importante. Nessa jornada de concurseiro, quem se coloca a estudar para concursos e conversa com pessoas que estão nessa mesma pegada, buscando esse mesmo objetivo, que é a aprovação, é comum que a gente ouça falar de histórias de quem, por exemplo, fez grandes renúncias para poder estar no cargo onde está agora. Então, é o indivíduo que deixou de ser padrinho de casamento do melhor amigo e não foi à festa porque ele tinha que estudar para o concurso. É o cara que não foi no velório de um familiar porque ele tinha que estudar para o concurso. É o cara que deixou de ir, ou a mulher que deixou de ir na formatura da irmã para poder estudar para o concurso. E aí hoje ele tem essa história de superação que é enfeitada, né? É a cereja do bolo. Poxa, olha só como esse cara tem garra e etc. Como ele fez renúncias para poder chegar lá, quanta determinação e tal. Quando o cara começa a estudar para concurso já com essa pegada, eu costumo sugerir que ele dê uma boa revisada aí na estratégia dele, porque começar assim, já nos 1000 por hora, costuma ser um pouco insustentável, sabe? Porque o cara ainda tem que estudar para a primeira fase, estudar para a fase escrita, e aí ele tem que esperar a fase oral, você sabe muito bem que demora. Então, o cara não consegue manter esse ritmo de 1000 por hora por um tempo muito prolongado, acaba ficando insustentável. Mas esse não é seu caso, tá? Esse não é o seu caso. O seu caso é o seguinte, você está na reta final. Falta muito pouco para você se livrar do concurso, se livrar da melhor maneira possível, né? Se livrar, assim, falando da melhor maneira possível mesmo, para você sair dessa situação em que você se sente todo santo dia desafiado, é mais um dia de estudo, é mais um dia justamente de renúncias, é mais um dia em que eu acordo pensando no concurso, eu vou dormir pensando no concurso. Então falta muito pouco para você se livrar dessa situação. Então, agora é a hora de você, de fato, atingir e sustentar, até a data da sua prova, esses 1000 por hora. 1.500 por hora, 2.000 por hora, se você conseguir, tá? Então, quando eu falo em gestão do tempo, eu falo justamente em elencar muito bem as suas prioridades, né? E dizem que prioridades não existe no plural. E eu até concordo em certa medida com isso, né? As prioridades seriam todas aquelas que nos levam ao concurso. Então, estudar é prioridade, né? Praticar é prioridade, revisar é prioridade, assistir aquela aula que você não assistiu e que tem um tema ali que você ainda não domina é prioridade. Mas, no fim das contas, é verdade. A sua prioridade única é o concurso, é a fase oral, é essa aprovação, nessa última etapa. Então, gestão do tempo é elencar, identificar e elencar essa prioridade e, por consequência, fazer as renúncias necessárias. Renunciar a tudo aquilo que não te leva para o concurso, tudo aquilo que te afasta do concurso, tá? E aqui vai algo para você ter em mente, para você ficar esperto. Dificilmente as coisas que te afastam do concurso, elas aparecem de forma tão dramática quanto aqueles exemplos que eu dei no começo. Então o cara, poxa, você é meu melhor amigo há anos e eu não vou ser seu padrinho de casamento porque eu tenho que estudar, porque, enfim, as coisas que te tiram do foco, elas são muito mais corriqueiras do que essas coisas dramáticas e emblemáticas e muito pontuais. Então, por exemplo, te tira do foco você falar, eu vou assistir um episódio da minha série preferida e assistir 6 horas dessa série ao longo da madrugada, e zoar a sua madrugada, zoar o seu dia seguinte, você vai estar bem para começar a ser produtivo no dia seguinte, 1, 2 horas da tarde, isso não é legal. Outra coisa, eu vou jogar um futebol com o pessoal e depois eu vou tomar uma cerveja e você chega em casa tarde, dorme, descansa pouco, outro dia você tá de ressaca. É você pegar para arrumar uma coisa na sua casa e passar o dia inteiro faxinando a sua casa. É você pegar e lavar o seu carro, você mesmo.
exemplo, nesse período, ao invés de você ficar estudando, você vai lavar o seu carro, sendo que você poderia deixar lá no Lava Rápido e pegar no fim da tarde. É você aceitar a ligação de uma amiga ou de um amigo e você ficar 2 horas no telefone conversando. Lembrando que, isoladamente, essas coisas podem não parecer graves, mas essas coisas dificilmente acontecem sozinhas. Então, hoje você assistiu a série, amanhã você vai tomar uma cervejinha e recebe uma ligação de uma amiga enquanto está tomando uma cervejinha, e aí empolga, toma mais cerveja, né? E depois você, sei lá, faz qualquer coisa outro dia, tá aquela bagunça, você vai arrumar a sua casa. Pronto, você perdeu 3 dias, aí 2 dias. E tudo isso porque você não conseguiu estabelecer direito à sua prioridade. Estabelecer a sua prioridade é um pressuposto para que você possa fazer as renúncias todas necessárias. Então, isso é uma questão de mentalidade. Então, em relação à gestão do tempo, eu tenho 4 dicas específicas para você. Lembrando que essas dicas aqui, elas não se aplicam em toda a sua com toda a força para quem está começando nos concursos. Se você estiver assistindo esse vídeo aqui de curioso, provavelmente adotar essas práticas aqui e levar isso por um tempo prolongado vão tornar a sua vida insuportável. Isso aqui não é muito sustentável. Então é uma dica voltada para você que está, de fato, nessa reta final e que você vai dar tudo dos seus motores aí para você conseguir cruzar a linha de chegada. Tá? Então a primeira delas é justamente desenvolver uma mentalidade com a qual você não tenha dúvidas de que o concurso é a sua prioridade. Se você ainda não tem isso definido muito bem na sua cabeça, eu recomendo, tá, que você repita isso para você mesmo até que isso fique grudado, gravado na sua cabeça. O concurso é a minha prioridade. O concurso é a minha prioridade. Eu vou dizer não para qualquer coisa que me afaste do concurso. O concurso é a minha prioridade. Repete isso 1 milhão de vezes, se for necessário, porque assim você tem automatizado em você, e aqui, pelo amor de Deus, não sou nenhum especialista em neurociência, tá? Tô falando de acordo com as minhas experiências, de acordo... A gente está conversando informalmente aqui, tá? Como se fosse um papo de boteco, sem preocupação com rigor científico nenhum, mas se você se convence efetivamente de que o concurso é a sua prioridade, você acaba adotando para você um critério que vai nortear as suas decisões automaticamente, numa fração de segundos, sempre que você estiver diante de uma situação. Então você, sei lá, está saindo do trabalho, um colega fala assim, ô fulano, eu tô com um problema lá em casa, vamos ali comigo só tomar uma para eu poder te explicar, sei lá, preciso dar uma desabafada. Aí você vai virar para esse cara, se você não tiver o concurso como a sua prioridade, você vai falar, não, beleza, vamos lá, fulano e tal. E na verdade, pessoal, isso não é egoísmo, né? Mas se eventualmente você não passar no seu concurso, quem é que vai sofrer? É você que vai sofrer. É você que vai sofrer, é a sua esposa que vai sofrer, é o seu marido que vai sofrer, é você que vai ficar frustrado e tal. E pode saber, essa pessoa, ela tem outras pessoas também com quem conversar. Não quero parecer egoísta, pessoal, mas eu quero que você pense em você nesse momento, tá? Porque você está tão perto de realizar o seu sonho, não deixa isso escapar por entre os seus dedos. Então, estabeleça um critério. O critério o concurso é a minha prioridade. E aí, a partir disso, você vai poder tomar as decisões que forem necessárias para que você tenha posturas coerentes com essa prioridade que você elencou. A segunda dica, ainda relacionada à gestão do tempo, diga não, lembrando que é só até a data da sua prova oral, diga não a lazeres corriqueiros, tá? Eu não estou falando para você, eu não estou sugerindo que você se transforme em um robô, eu não estou falando para você se privar de todo e qualquer lazer, tá? Mas eu estou falando daqueles lazeres corriqueiros, daquelas coisas que se faz, às vezes por obrigação, às vezes por hábito, às vezes um costume. Então, se você vai almoçar na casa dos seus pais todo domingo, porque é costume, ou na casa dos seus sogros todo domingo, porque é costume, de repente agora... E, de novo,
só até o período da sua fase oral. É a hora de você mudar isso um pouco. Então, seu cônjuge vai, você fica em casa estudando, ou você até vai, mas aí você vai para um quartinho ali um pouco mais reservado e vai ficar estudando e tal, e as pessoas vão compreender isso, e se não compreenderem também, né? A gente não consegue controlar o que as outras pessoas pensam, tá? Mas, de novo, o que importa aqui é que você não tenha nadado até aqui para morrer na praia. Então, essa é a minha preocupação aqui, doa a quem doer, tá? Então, esses lazeres corriqueiros, pô, eu sempre me encontro às quintas-feiras à noite com o pessoal para jogar um baralho, jogar conversa fora. De repente, agora é a hora de você dar uma pausa nessa sua, nesse seu hábito, né? Nesse seu compromisso aí, tudo isso em prol dos estudos. Então, a segunda dica é repense esses lazeres corriqueiros, é por pouco tempo e vale a pena fazer essas renúncias. A terceira dica em relação à gestão do tempo é delegue tudo o que for possível. O que também pode ser compreendido de uma outra forma. Não faça pessoalmente nada do que você não precisar fazer pessoalmente, necessariamente, obrigatoriamente. Ou seja, sempre que uma determinada tarefa, um determinado a fazer puder ser feito por outra pessoa, delegue essa atividade, tá? Às vezes você vai ter que pagar para isso. Por exemplo, ao invés de você cozinhar, de repente é o momento de você pedir uma comida fora no almoço. De repente é o momento de você contar com a compreensão do seu marido ou da sua esposa para que ela cozinhe no almoço ou você cozinhe no almoço, se for ela que está estudando, tá? De repente, ao invés de passar o dia inteiro faxinando a casa, seria o caso de pedir a ajuda de uma diarista, de um diarista, algo nesse sentido, tá, pessoal? Eu estou trazendo exemplos aqui, eu sei que a realidade, as nossas realidades, né, enquanto pessoas, na nossa vida privada, elas são muito diversas, muito distintas. Fica difícil de eu tentar adivinhar qual que é o seu caso aqui, né? A gente precisaria conversar pessoalmente, conversar bastante, para que eu pudesse te orientar especificamente em relação ao seu caso. Mas o que eu estou tentando fazer aqui, com esses exemplos que muitas vezes são bobinhos, é, de repente, te trazer uma ideia, um insight, para que você consiga identificar uma situação que está te tomando tempo, um tempo precioso, porque essa é a reta final para o seu concurso, tá bom? Então, delegue aquilo que você não precisar fazer especificamente. Às vezes você vai ter que gastar para isso, às vezes você vai poder delegar de graça, contando com a ajuda de alguém, tá? Aquele exemplo que eu dei, você vai lavar seu carro? Ah, eu sempre passo domingo à tarde lavando o carro. Tem bastante gente no interior, e eu sou do interior, né, que fazem isso, mas não é o momento. Leva teu carro no lava rápido. De repente, teu carro nem está tão sujo assim, né? Mas, enfim, delegue, tá bom? Essa é a terceira dica. E a quarta dica é a seguinte: eu tô te dando aqui várias orientações, várias dicas para que você consiga extrair o máximo dessa sua reta final. E se você de fato fizer o que eu estou te orientando aqui, você em algum momento vai cansar, tá? Isso é normal, isso é humano. Então, se você cansar, e essa é a quarta dica, se você cansar, descanse. Se você cansar, descanse. E a quarta dica é, na verdade, indo um pouco além, se você cansar, não insista mesmo cansado, tá? Se você cansar, cansei, eu vou tirar um dia. Então, cansei hoje. Hoje eu acabei os estudos e, eu sei que eu tô cansado. Amanhã eu tento começar a estudar e eu tô vendo que a coisa não vai. Então, vai fazer o que você gosta, sem pensar em estudos, tá? E não precisa ser nada muito elaborado, tá? Uma coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, é jogar um videogame. Eu fazia muito isso na época do concurso e quando eu jogava o videogame, eu sentia assim que a minha cabeça desligava do restante das coisas, dava uma resetada assim na minha cabeça mesmo, né? Eu efetivamente descansava porque eu não pensava no estudo enquanto eu estava jogando. Eu estava pensando no jogo, né? Detesto jogar videogame, então vai fazer outra coisa. Vai fazer seu treino na academia tranquilamente, sem pensar no concurso. Vai correr, vai
fazer qualquer coisa, pessoal. O que der na sua telha aí, tá? Vai fazer qualquer coisa, mas não pense no concurso. E aí, descansou, volta imediatamente assim que você conseguir, tá? É claro que se você descansou hoje, aí você descansou amanhã também, você descansou depois e você está mais descansando do que estudando, é porque tem alguma coisa errada aí, tá? Não que eu saiba dizer de antemão o que é, mas vale a pena você parar e pensar. O meu apelo aqui é para que você não tente negligenciar a necessidade de descanso, tá? Que vai ser excepcional nessa reta final, mas ele vai existir, essa necessidade vai existir. Pensa que se você insiste em prosseguir na jornada cansado, é a mesma coisa que tentar seguir viagem em um carro que está com o tanque vazio. Tá? Então vai ser assim, um desperdício gigantesco de tempo, de energia. É muito melhor você parar um pouquinho ali no posto de combustíveis, abastece, enquanto está abastecendo, você toma um cafezinho e tal, e depois você segue viagem com a máxima qualidade. Tá bom? Então, essas foram as 4 dicas em relação à gestão do tempo. O terceiro e último ponto sobre o qual eu quero tratar com você e que diz respeito a essa reta final são os seus estudos. Então, nessa reta final, você vai manter a sanidade mental, você vai livrar o máximo de tempo que você conseguir justamente para estudar. Então, os 2 primeiros pontos sobre os quais a gente tratou, eles são acessórios desse terceiro ponto. Aqui é de fato o que importa. Você tem que estudar, você tem que praticar para você chegar na sua prova oral e mandar bem. Então, você vai fazer revisões daquilo que você já viu, tá? De tudo. Tá, pessoal? De tudo. Pega aí o seu material e você vai fazer revisões daquilo que você já viu. Dá uma olhada no edital, vê se tem algum ponto ali que você não sabe nada. Então, poxa, eu nunca estudei, nunca li uma determinada convenção internacional que aparece lá na matéria de direitos humanos. Esse é o momento de ler. Tá? Então, revisa aquilo que você já estudou para você lembrar de fato e vai atrás de pelo menos ter uma noção. A minha prova está logo aí, esse professor não sabe o que ele está falando. Vai por mim, vale a pena você dar uma lidinha nessa convenção para você saber pelo menos do que ela trata. Tá? Um determinado ponto da matéria que você não conseguiu estudar até agora, dá uma lida na legislação seca ali, para que, se alguma questão for feita para você a respeito desse tema, você ter o que você falar com uma certa noção. Ainda que você responda a metade da pergunta que te foi feita, ainda que você responda 1/3 da pergunta, vai responder de forma incompleta, mas vai demonstrar um certo conhecimento. O examinador sabe que é impossível você dominar 100% do edital estritamente. Então, tem coisas que a gente sabe mais, tem coisas que a gente sabe menos. Mas, se de repente te fazem perguntas e você... vai que calha de as perguntas serem feitas a respeito de pontos do edital que você nem olhou, né? Então vai pegar mal, é perigoso até, né? É o que eu sempre digo. Então eu recomendo que você dê uma boa olhada no edital de maneira geral. E para aumentar a qualidade dos seus estudos nessa reta final, é muito importante que você tenha consciência daquilo que tem sido perguntado. Então, as questões que são feitas para candidatos que estão antes de você, muito provavelmente estão sendo anotadas por alguém ali, e essas questões rodam grupos de WhatsApp do pessoal que está na fase oral. As perguntas do último concurso também rodam esse grupo. As perguntas de prova oral para outro cargo, aqui a gente está falando em um momento adequado, né? Porque acabou de acontecer o sorteio das provas orais para investigador de polícia, mas as questões que foram formuladas na prova oral de escrivão de polícia são um excelente norte para você. Então, sabendo mais ou menos o que você tem que priorizar nesse seu estudo de reta final, nessa sua revisão, você vai conseguir fazer essa revisão de forma com uma qualidade muito maior, né, de forma muito mais eficiente, tá? E se você não sabe do que eu estou falando, nunca teve acesso a essas questões, eu vou te dar algumas dicas aqui do que você tem que focar nessas suas revisões. Então, a partir do que tem sido perguntado, o que mais aparece nas perguntas de prova oral são perguntas a respeito de conceitos de institutos jurídicos. Então, por exemplo, o que é cidadania,
o que é Estado Democrático de Direito. Candidato, quem são os inalistáveis na Constituição Federal? Candidato, o que é crime impossível? O que é concurso de agentes? O que é tentativa? Tá? Em que consiste o crime de concussão? Qual é o conceito de funcionário público para fins penais? Em que consiste o flagrante preparado? Conceitos. O que é? Em que consiste? Do que se trata? Você tem que responder o que é, tá? Então você tem que saber o que é, não adianta saber um exemplo, tá? Você tem que saber o que é para você poder responder. Complicando um pouquinho mais, algumas perguntas, elas exigem do candidato que saiba distinguir alguns institutos semelhantes. Então, qual é a diferença entre roubo e extorsão? Qual é a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais? Qual é a diferença entre furto mediante fraude e estelionato? Qual a diferença entre corrupção ativa e corrupção passiva? Tá? Você tem que saber diferenciar. Qual a diferença entre flagrante preparado e flagrante postergado? Tá? Você tem que conhecer os institutos para você poder responder. Quando te perguntam qual é a diferença, a melhor forma de responder é conceituando os dois institutos, né? E deixando claro que eles não são a mesma coisa, tá bom? Algumas perguntas exigem uma decoreba absurda. São perguntas, por exemplo, a respeito de prazos, a respeito de requisitos, tá? Então, por exemplo, em quais hipóteses é lícita a entrada em casa alheia sem consentimento do morador? Você tem que ir lá no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, que é onde está a resposta. Qual é a idade mínima para que alguém possa ser governador? Qual é o prazo da prisão temporária? Cite 3 medidas protetivas de urgência elencadas na Lei Maria da Penha. O que consiste violência moral, de acordo com a Lei Maria da Penha? Em que consiste, né? Cite 2 crimes patrimoniais considerados hediondos. Cite 2 crimes hediondos previstos no Estatuto do Desarmamento. Qual é o prazo para a conclusão do inquérito policial no caso de investigação a respeito de drogas? Qual é o mínimo de agentes necessário para que se caracterize o crime de associação criminosa? Então, são perguntas que exigem decoreba, né? Se você se depara aí na sua revisão com um número, então é bom que você memorize esse número, tá? Você pode anotar, por exemplo, em um caderninho ali, número mínimo de agentes da associação criminosa, 3. Aí qual é a diferença entre associação criminosa, associação para o tráfico e organização criminosa? Então aí você anota isso também para poder revisar isso num dia antes da sua prova, essas decorebas todas, tá? E, por fim, algumas questões que são mais raras, tá? Elas aparecem menos, mas elas aparecem, exigem de você algum raciocínio jurídico aí. Por exemplo, fulano nasceu na África do Sul. Em quais hipóteses esse fulano pode ser considerado brasileiro nato? Ou um policial civil adentrou a casa de um morador à noite sem mandado judicial. Em quais hipóteses ou em qual hipótese essa entrada na casa desse morador é considerada lícita, tá? Então, a partir de um casinho concreto que o examinador propõe para você, você tem que saber responder de acordo com o que o ordenamento jurídico prevê, tá? Mas uma coisa é certa, tá? Tirando alguns conceitos estritamente doutrinários, como, por exemplo, questões que já caíram também. O que é identidade de gênero? Qual a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual? São conceitos bastante doutrinários, tá? Fora esses casos que são excepcionais, que você também tem que saber, lógico, tá? Mas, em regra, o padrão de resposta é a lei. Então, se você revisar com base na lei, procurando saber da onde pode surgir uma pergunta aqui, tá? Você vai bem. Tá bom? Você vai bem. É isso que você tem que fazer nesse seu estudo de reta final. Além de estudar a teoria, além de você revisar, você tem também que praticar. Praticar, tá? O seu estudo nessa reta final necessariamente tem que ser teórico e tem que ser prático. Você tem que fingir que você está diante do examinador, você tem que treinar a colocar as respostas para fora verbalmente, oralmente. Você não pode deixar para improvisar ali na hora. Eu falo para vocês, né? Eu sempre conto essa história quando eu estou diante de uma turma de prova oral.
Eu já dava aula fazia 6 anos quando eu me submeti à minha prova oral. E mesmo assim eu fiquei nervoso. É porque eu não sei falar em público? Antes das aulas, durante a faculdade, várias vezes eu fui apresentar trabalho, participar de congresso, viajava para poder falar na frente de todo mundo ali. Então, é um negócio que eu sempre gostei de fazer. Né? Eu gosto de fazer isso. Então, poxa, eu achava que eu ia sentar lá na frente do examinador e ia ser tranquilo, porque falar em público não era um desafio para mim e tal. E foi, tá? E foi. Eu quero dizer isso porque às vezes você não tem muita afinidade com essa história de falar em público, então você tem que treinar. E mesmo se você tem afinidade, você tem que treinar também, tá? Quais são as formas de treinar? Responde na frente do espelho, pega umas... Ó, eu fiz várias perguntas para você aqui, você pode começar por elas. Responde na frente do espelho, responde na frente do seu esposo, na frente da sua esposa, grava no celular para você ouvir depois. Poxa, será que tá bacana? Será que... amor, dá uma olhada aqui, vê se você entende essa explicação que eu dei. Você conseguiu entender o que é o Instituto? Tá? Se você... isso vai te dar um norte sobre se você está explicando de forma clara, né, de acordo com... É lógico que o parâmetro é a lei, né, mas a gente tem que articular o raciocínio de forma clara, tá? Outra ideia é você praticar com quem também esteja com você nessa jornada. De repente você tem um amigo aí que está com você na prova oral, alguém que você conheceu no cursinho, pratica com essa pessoa. Se vocês morarem próximos, se juntem, pratiquem. Um faz as perguntas, o outro responde, depois o outro faz as perguntas e o primeiro responde, enfim. Criem grupos entre vocês, e aí um lança uma pergunta lá por escrito, todo mundo responde, enfim, e aí você vai aprendendo, fala, poxa, ó, que bacana o jeito que esse cara respondeu, eu acho que eu vou por essa linha, se essa pergunta cair para mim, eu vou por essa linha e tal. E você pode ainda fazer bancas simuladas, tá? Eu conheço vários cursinhos que estão fazendo bancas simuladas. Se você fez um cursinho, provavelmente esse cursinho está fazendo bancas simuladas, muitos deles até presencialmente. Essa é uma experiência muito bacana, tá? E aqui eu peço licença para você para falar que eu também estou oferecendo bancas simuladas, tá bom? Então, se você quiser se preparar comigo para a sua prova oral, existe sim essa possibilidade e eu gostaria de te oferecer, então, essas bancas simuladas. Eu estruturei da seguinte forma, são 3 bancas, tá? Se você se matricular, e por onde que você se matricula? Pelo link que eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo. São 3 bancas simuladas. Na primeira delas, eu vou perguntar para você a respeito de direito constitucional, direitos humanos, direito administrativo e lei orgânica da polícia. Na segunda banca, direito penal, processo penal, legislação penal especial e criminologia. E depois, na terceira banca simulada, a gente vai falar de todas as matérias, simulando ali o dia da prova, que você vai sentar na frente do seu examinador de direito e ele pode te perguntar qualquer coisa que está ali prevista no seu edital. E conforme você vai respondendo, eu vou te dando feedbacks a respeito do conteúdo, se faltou alguma coisa, se falta você ler alguma coisa, eu vou te sugerir, e também te dou feedback em relação à sua técnica, tá certo? Assim que você... por ocasião da sua primeira banca, eu vou te mandar também um PDF com várias perguntas e as respostas, onde é que você encontra na lei as respostas logo do lado. E aí com isso você vai conseguir agilizar muito mais a sua revisão, você vai conseguir fazer uma revisão com bem mais qualidade. Tá? Então, se você tiver interesse, eu vou ficar muito honrado com isso. Para mim vai ser um privilégio te orientar nessa reta final. Basta você clicar no link aqui embaixo. Fazendo a matrícula, você recebe um e-mail para você entrar na área de alunos e lá vai ter a explicação de como é que você agenda essas bancas, mas já te adianto, você agenda elas diretamente comigo. Tá? E aqui, pessoal, só para finalizar, não é papo de vendedor, tá? Pelo amor de Deus, é que, de fato, eu não tenho mais tantos horários assim disponíveis, tá certo? Então, são algumas... eu ainda tenho vagas para algumas bancas simuladas, para treinar alguns candidatos. E, lógico, eu faço muita questão de preencher todos os meus horários aí, para poder orientar vocês, tá certo? Podem contar com o meu comprometimento de orientar vocês para que vocês se desenvolvam no máximo possível, beleza? Mas é obrigatório?
né, fazer essas bancas simuladas e etc. É obrigatório fazer banca simulada comigo? É lógico que não, tá bom? De qualquer maneira, eu quero muito que você vá muito bem na sua prova, tá? Segue firme nessa reta final. Vai dar certo, eu tenho certeza de que vai dar certo. Eu estava comentando ontem, né? Parece que nessa questão dos concursos existe uma certa justiça divina para quem acredita, ou uma justiça do universo para quem prefere pensar assim. Eu gosto de pensar que eu estabeleci o meu objetivo, eu estou fazendo a minha parte muito bem feita, o restante, aquilo que está fora do meu controle, eu entrego para Deus, porque Deus sabe o lugar em que a gente tem que estar, né? E, de fato, ele já sabe o que é melhor para a gente e ele não vai deixar que aquilo que seja melhor para a gente escape das nossas mãos se a gente estiver fazendo a nossa parte. Então, isso me traz bastante serenidade para enfrentar os desafios todos e para buscar aquilo que eu quero buscar. Recomendo que você pense da mesma forma, se você tiver fé, claro, tá bom? Mas que siga firme nessa reta final, eu tenho certeza de que vai dar certo. Tá bom? Estou à disposição, pessoal. Um forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.